Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Gente, vocês estão preparados para o conto de hoje? Porque o conto de hoje vai ter, assim, desmembramento, bruxaria, anjos estranhos, encomendas de assassinato de criança. Olha, o negócio hoje assim tá que tá. E esse conto, particularmente, eu escolhi, não é nem pela natureza true crime dele. Eu peguei esse conto porque é um conto que eu gostava muito quando eu era criança, porque tinha uma situação ali, em específico, que eu, no auge da minha estranice infantil, ficava muito curiosa para ver acontecer, para ver como é que funcionava. E a gente vai conversar sobre, então, o conto A Donzela que Não Tinha Mãos, dos irmãos Grimm. Lembrando que as versões que eu tô lendo aqui são versões que estão vindo de um livro muito antigo que eu tenho, 3 livros muito antigos que eu tenho, do ciclo do livro. E, gente, eu tenho esses livros desde que eu era Me Entendo por Gente. Então, isso aqui, eu arrisco dizer que isso aqui foi publicado final da década de 80, começo da década de 90, tá bom? Então, muito provavelmente, se você tem outros livros, esse conto pode se chamar A Donzela que Teve as Mãos Cortadas, enfim. Você consegue, talvez, encontrar esses contos com outro nome, em versões atualizadas ou não, tá? Mas essa é a minha versãozinha, a versão que eu sempre trago aqui, porque é da minha coleçãozinha de livros, de infância. Olha como eu cresci de uma pessoa saudável lendo essas histórias. Eu não vou falar sobre os irmãos Grimm, que a gente já falou sobre isso na primeira vez que a gente fez um especial de contos de fadas aqui. Então a gente vai direto para o conto, que é um conto que, para mim, ele é muito cheio de simbolismos, né? E aí eu vou contar o conto inteiro nessa primeira parte do episódio, e na segunda parte a gente volta só para discutir os simbolismos, e inclusive para discutir 2 livros do qual esse conto faz parte, que são os livros Mulheres que Correm com Lobos e os livros O Feminino no Conto de Fadas, que analisam previamente esse conto aqui, tá bom? Então vamos lá. Era uma vez um cara, um fazendeiro, um dono de de um pequeno sítio, alguma coisa assim, que estava ali andando pela floresta, quando ele encontra um senhor muito estranho que vira para ele e fala assim: olha, eu vou te dar toda a riqueza que você quer no mundo se você me der aquilo que está atrás do seu moinho. O cara pensa assim na hora: atrás do meu moinho tem uma macieira velha caindo aos pedaços, pode ficar com ela. E ele fala assim: beleza, não, eu topo, o que estiver atrás do meu moinho é seu. E aí ele vai pra casa, dá as mãos, vai pra casa. Eu já imagino que essa floresta tinha uma encruzilhada, tá? Para acontecer isso. Até porque, na maioria das outras versões que eu peguei dessa história, não era um senhorzinho, era um demônio mesmo, eles dão o nome de demônio. Enfim, aí vai lá o fazendeirinho para sua casa, chega lá, a mulher dele tá cheia de dinheiro, cheia de ouro, pedras preciosas, e fala assim: você sabe de onde veio isso aqui? Porque se você não sabe, a gente tem que devolver pro banco, porque claramente vão chamar a polícia atrás da gente. Fizeram um pix errado. Aí ele: não fizeram pix errado não, isso aqui é nosso mesmo. Encontrei um cara meio estranho no meio na encruzilhada da floresta. Essa da encruzilhada sou eu que tô colocando, gente. Na encruzilhada da floresta, e ele pediu, em troca de toda essa riqueza, só aquilo que está atrás do nosso moinho, que é a velha macieira. E ela fala assim: opa, não é só a velha macieira que está atrás do moinho. A nossa filha ficou o dia inteiro lá varrendo quintal atrás do moinho. Eu amo essa versão. Nossa filha estava lá, então provavelmente ele estava se referindo à nossa filha. E aí eles ficam desesperados, não sei o quê. E eles pensam assim: beleza, vamos ver o que vai acontecer. Eles não contam nada pra filha, tá? Pra criança. 3 anos se passam. E, finalmente, este senhor, esse homem que ele encontrou na encruzilhada da floresta, vem buscar a filha deles. E aí eles revelam um mago, né? Aqui, nessa versão, não é um demônio, é um mago. E aí ele fala assim: eu quero a filha de vocês porque foi o que foi prometido. Esses 3 anos passados me soa algo como... É que não é dito quantos anos ela tinha quando esse acordo foi feito. Mas me soa algo como... 3 anos porque aí ela, sei lá, tinha 15 e ficou com 18, maioridade. Ou 3 anos se passam porque aí veio a menarca dela. Me soa uma coisa assim, sabe? Um tempo para que ela, de uma criança, vire uma mulher. Enfim, veio o mago buscar ela
E ela fala assim, não, beleza, eu vou me entregar, tal. Aí o mago fala assim, tá, amanhã faz tuas malas, que amanhã eu venho te buscar. Só que aí o que ela faz? Ela toma um banho, tanto que é dito no conto, né? Ela toma um banho, chega a ficar branca, toma um banho, tadinho, vai estar suja, né, coitada. Toma um banho faz um ciclo de giz no chão e se coloca no meio. Quando o mago chega no dia seguinte, ele não consegue encostar nela, não consegue chegar perto dela por causa do ciclo de giz. Provavelmente ela assistiu Supernatural quando ela era menina. É por causa do ciclo de giz e porque ela está toda banhada. E aí ele vira pro pai e fala assim, ó, tira toda e qualquer gota d'água dela. Ela precisa estar suja para eu conseguir tocá-la, tá? Então não deixe mais ela se banhar. Beleza. Passa 2 dias, ele reaparece mago e ela tá suja, porém ela chorou em cima das próprias mãos, o que fez com que as mãos dela estivessem limpas. E aí o mago fala assim, olha, você vai precisar cortar as mãos dela, porque senão eu não vou conseguir tocá-la. O pai fica desesperado e fala assim, como assim eu vou ter que cortar as mãos da minha filha? Meu senhor, você topou claramente um golpe de um cara que você encontrou no meio da rua e agora tá reclamando? Pelo amor de Deus, né? Eu culpo só o pai aqui nessa história. Aí ele fala assim, né, você vai ter que cortar as mãos da sua filha, porque se eu não puder levar a sua filha, eu vou levar você. Aí o pai fala assim, então tá, eu vou cortar a mão da minha filha. Ai, pai do ano. Aí, beleza, ele chega com a filha e fala assim, olha, filha, se eu não cortar suas mãos, infelizmente, eu vou ser levado, né, então é mais fácil eu cortar suas mãos, que aí eu fico aqui e você também. E ela vira pro pai e fala assim, tudo bem, pai, sou tua filha, faz o que quiseres. Começa anotando aí as problemáticas dessa história que a gente vai conversar sobre isso na segunda parte. Enfim, o pai corta as mãos da filha, coloca, até descrito, né? Coloca em cima da mesa, corta as mãos, depois amarra os cotoquinhos, enfim. Aparece no dia seguinte o mago para buscar a menina. Quando o mago chega, a menina chorou em cima dos cotoquinhos, os cotoquinhos estão molhados e tão limpos, ele não pode levar. E aí o mago fica pé da vida e vai embora. Ué, não era tu que ia levar o velho também, meu senhor? Que história é essa? Então nem precisava cortar a mão da guria. Que foi, ameaçou e agora não vai mais levar o velho. Eu levava o velho. Assim, tô levando. Não cortou direito isso daí? Não impediu que ela chorasse? Pois agora eu tô te levando. Ué, como é que você vai então? Agora eu não acredito mais nesse mago. Qualquer tipo de ameaça que ele fizer, eu não acredito mais. Que absurdo. Enfim, ele vai embora. Nunca mais aparece. E aí o pai vira pra filha e fala assim, e agora, o que a gente vai fazer? Aí a menina fala assim, olha, vocês ainda estão em perigo, porque ele resolveu ir embora, a gente não sabe quando vai dar uns 5 minutos nele, ele vai voltar pra pegar em vocês. Então eu simplesmente vou embora, vou ganhar o mundo aí, e é isso, não é melhor eu não ficar por aqui. Aí eles fazem mais uma vez um curativo ali nas mãos dela, que mais uma vez, foram recentemente amputadas. E ela vai e ganha o mundo. E ela anda pelo mundo, coitada, não tem comida, não botaram comida pra ela, coitada. Não tem comida, ela chega, então, num castelo muito bonito, um palácio muito bonito, que tem um fosso, e depois do fosso tem um jardim de peras. E ela fica, tadinha, a boca dela chega a enche d'água, coitada. Eu sei o que é isso. E ela olha para aquelas peras e fala assim, ai meu Deus, queria tanto comer uma pera, eu tô morrendo de fome. Aparece uma fada guardiã e faz um canal para ela no fosso, para ela passar pelo fosso e chegar até o jardim de peras. E eu acho muito engraçado essas inserções dentro da história, porque é do tipo assim, uma fada guardiã. Guardiã do quê? É guardiã da menina? É guardiã do jardim de peras? É guardiã do fosso? Nunca é dito. É uma fada guardiã, sem questionamentos, não é mesmo? Cara, quando eu escrevo, se um dia eu escrever um livro de contos de fada para as crianças, eu vou colocar detalhes mais óbvios. Eu falo assim, uma fada guardiã do quê? Sabe? Ou não é uma fada, sei lá, sabe? Escreve uma coisa com um pouco mais de lógica. Enfim, para crianças pragmáticas, não sei. Enfim, continuando. Ela passa pelo fosso, chega no jardim de peras. Ela não consegue, obviamente, por causa dos braços, das mãos, pegar as peras mais altas, mas ela consegue comer ali as peras que estão nos galhos mais baixos. Tem um guarda que vê isso, só que o guarda vê ela e ela é toda de branco, coitada, né? Ainda botaram a menina sem comida, toda de branco para se sujar mais facilmente. Toda de branco, com uma fada do lado, ou no caso, ele vê como se fosse um anjo do lado. E aí, ela comendo as peras, ele fica petrificado. Tipo assim, ele fica pensando assim, é um fantasma, né? Com o anjo do lado, se eu for falar alguma coisa pra salvar essa pera, vou matar, vou me levar embora. É melhor deixar
o fantasma comer a pera. No dia seguinte, e a mulher vai embora, né? A menina lá, sem mãos, come a pera e vai embora também. Ela não é mal educada. No dia seguinte, aparece um padre e o rei, que é o rei do castelo, né? O rei do local ali. E o rei, que provavelmente não tinha nada para fazer, resolve contar as peras que estavam em seu jardim de peras. No jardim, seu pomar de peras, desculpa. E aí, nisso, ele conta e vê que tem pera faltando. Provavelmente é um rei sistemático que controlava a produção de peras ali. E aí ele chega com o guarda e fala assim, o que aconteceu que tá faltando pera aqui, minha querida? Aí ele conta a história e ele fala assim, olha, apareceu um anjo com uma mulher, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o rei e o padre acham tudo estranho e falam assim, não, a gente vai dormir aqui à noite, vai fazer um plantão. Vamos ver se esse fantasma e essa fada, esse anjo aparece de novo. Percebam que a fada já virou anjo. Aí, beleza. Acontece a mesma coisa. A mulher aparece sem mãos, com o anjo fada do lado dela, vai comer as peras. É quando o padre, então, sai do seu esconderijo, vira pra ela e fala assim, vai de reto, Satanás, deixa a pera em paz. E ela fala assim, opa, não sou visagem não, meu senhor, nem Satanás, eu tô aqui comendo, podia estar roubando, podia estar matando, mas estou comendo umas peras que estão aqui. O anjo, nessa hora, vai embora. Fala assim, ferrou, tchau. Ele some da história. Aí, nisso, vem o rei e fala assim, não, se você não é fantasma, me fala quem você é e tal. E ela conta a história pra ele, coitada, como perdeu a mão e tal. O rei resolve, então, além de contar suas peras, abrigar a menina no castelo, passa-se o tempo, eles se apaixonam, se casam. O rei resolve, então, e aqui que eu vou fazer um adendo. O rei resolve dar de presente para sua esposa agora, né, sua rainha, já que ela não tinha mãos feitas de prata. Quando eu era menina, eu sempre li esse conto, e ao invés de ser uma criança normal que pensava assim, meu Deus, que coisa horrível, né? Um mago malvado. Oh, que incrível, uma fada. Oh, meu Deus, como sofreu a bichinha, perdeu suas mãos. Eu sempre pensava assim, essas mãos, como elas são para ser de prata? Elas são articuláveis? Não seria mais fácil fazer mãos de outra natureza, de outro metal? Ou então, sei lá, mãos de madeira articuladas que nem mãos de boneco, só que cobertas de prata. Eu ficava realmente muito pensando, assim, sabe? Como seriam essas mãos de prata quando eu era criança? Me fascinava essa coisa das mãos de prata. Enfim, casam-se, têm filho, e o rei vai sair de campanha, então, porque precisava guerrear, sabe como é reis? Precisava guerrear e deixa, então, a esposa com sua mãe, a rainha-mãe, a sogra. E pela primeira vez, senhoras e senhores, um conto de fadas trazido aqui para ali no livro, a sogra não é uma pessoa ruim. Esta sogra aqui é uma pessoa muito da hora. Eu falei que eles tiveram filhos, né? Na verdade, ela estava grávida quando ele foi embora, a rainha estava grávida. E aí, quando o bebê nasce, a sogra, né, a rainha-mãe, escreve para ele e manda para ele informando assim, olha, seu filho nasceu, um menino robusto, tal. Quando você puder, aí declara a paz e vem embora para casa, né? Só que aí, aquele mago lá do começo reaparece aqui. O carinha, o mensageiro que tá com essa carta, não tem adicional noturno. Então, ele precisa parar de trabalhar quando dá 6 horas. E ele para e vai dormir. E neste momento, aquele mago que estava todo este tempo seguindo a mocinha que não tinha mãos e que depois virou rainha e ganhou mãos de prata, aparece e troca a carta. Escreve uma carta falando como se fosse a rainha-mãe, né? A sogra falando assim, seu filho nasceu, ele é aleijado, não precisa voltar. E coloca como se fosse a carta que a rainha-mãe escreveu. O rei lá no front lê, fica desesperado e manda assim para ela, não, tudo bem, ele pode ter nascido com qualquer desabilidade, até porque, obviamente, ele casou com uma rainha sem mãos, né? Óbvio que esse rei não ia ter preconceito contra crianças com desabilidade. Isso aqui é um rei pró-PCD, tá ligado? Enfim. Aí ele manda assim, não, tudo bem, meu filho, sabe? Vou amá-lo, cuide bem deles, que quando der eu tô voltando. Mais uma vez, o mago ali no meio do caminho vai trocar a carta com o rei falando assim, mate a criança. E a sogra, quando recebe essa carta, fica em choque, fala assim, eu não vou matar essa criança, pelo amor de Deus, gente, que não tem nem sentido isso. E ela fica trocando cartas com o rei e o rei com ela, só que todas as vezes tem o menino lá, o mago trocando as cartas. E aí a crueldade do rei
começa a ficar horrível, do tipo assim, primeiro mata, depois esfola, depois assim, mate a criança e arranque os olhos da mãe, umas coisas horríveis, assim. Até que a sogra fala assim, pra rainha sem mãos, né, que agora tem mãos de prata. Fala assim, olha, claramente meu filho não tá bem da cabeça, ele tá pedindo coisas muito cruéis, eu acho que quando ele voltar, você e seu bebê estão em apuros, acho melhor você ir embora, porque ninguém merece estar casado com um Barba Azul desse. Quem ouviu aqui o episódio do Barba Azul? Aí, nisso, a rainha concorda, a sogra amarra o bebê nas costas dela e ela vai ganhar o mundo de novo. Eu fico muito chocada com esse tipo de resolução, sabe? Minha filha tá uma rainha. Leva uma galera com você, sabe? Leva uma carruagem, umas damas de companhia pra te ajudar a criar criança, sabe? Não pega, assim, não sai do nada da casa. Vai atrás dos teus direitos, assim, pega um bom advogado de divórcio, assim, sabe? Faz o que tem que fazer. Mas, enfim, ela não pensa nisso, vai embora e vai andando pelo mundo com a criança até que ela entra numa floresta e tá totalmente perdida, não tem nada ao redor, não tem nem frutinha pra ela comer, ela não consegue desamarrar o filho. Isso aqui sou eu pensando, tá? Acho que ela não vai conseguir desamarrar essa criança de trás dela, mas enfim. Não consegue nada pra comer e tal. Aí ela se ajoelha e pede ajuda pra Deus. Na hora que ela se ajoelha e pede ajuda pra Deus, reza, quando ela olha, ela abre os olhos novamente, tem na frente dela um chalezinho com uns dizeres escritos assim na porta, que é: quem mora aqui estará segura. E ela entra nesse chalezinho, pede licença, tem aquela fada que ajudou ela a atravessar o fosso. Aquela fada tá lá, alimenta ela, tira o bebê das costas dela, acalenta o bebê dorme. E eles resolvem morar ali para sempre, porque, mais uma vez, quem morar ali estará seguro. Quando o rei volta, a mãe tá pé da vida com ele, a rainha mãe. E ele fala assim, cadê minha filha, cadê meu filho, cadê minha esposa? E ela fala assim, opa, que história é essa que você quer ver seu filho e sua esposa depois que você escreveu isso pra mim? E ele fala, que? Você é louca? Não, tá aqui, ó, tá as provas, e joga as cartas na cara dele. Quer dizer, eu acho que ela fez isso, porque eu jogaria. Joga as cartas na cara dele. Fala, você não é meu filho, você não merece meu nome, tira essa coroa que você é moleque. E ele fala, eu nunca escrevi isso. Aí ela fala assim, tá aqui a prova. Ele, nossa, e aí ele fica desesperado, fala assim, cadê minha esposa, quero vê-la, não sei o quê. E aí a mãe fala assim, olha, manda ela embora, porque a gente ficou com medo da sua reação quando você chegasse. E ele fala assim, pois então eu vou sair pelo mundo para procurar a minha esposa e meu filho, e só comerei ou beberei quando encontrá-los. Primeiro, o reino que se foda, né? O reino, assim, tirou o reino pra merda. Tô nem aí pra quem tá pagando os impostos por esse reino. Eles se virem aí, criem democracia, se não gostarem. Eu vou sair pelo mundo procurando minha esposa e meu filho. E assim, sem comer e sem beber, meu senhor, você vai durar 4 dias. Porém, não é o que acontece. 7 anos se passam e ele ali andando e os céus ajudam, provém auxílio, e ele fica em jejum durante 7 dias. 7 dias, 7 anos, eu falei dias, né? São anos, 7 anos. E simplesmente ele não morre de inanição. E contos de fadas. Não morre de inanição, e enfim. Até que ele chega um belo dia na porta do chalé, que está escrito, quem mora aqui estará seguro. E ele pede ajuda neste chalé, a fada encontra ele, abre a porta e fala assim, seja bem-vindo, meu rei. Ele fala assim, opa, você é baiana, minha querida? Não, só apenas sabia que você era rei. Olha que coisa incrível. E ela fala assim, então, você quer descansar um pouco? Você tá cansado e tal? Aí ele fala assim, nossa, por favor, tô precisando. Então deite naquela rede, meu rei, e cubra sua cara com esse lenço aqui. Não entendi essa coisa da cara com lenço, mas enfim, cubra essa cara com esse lenço. Nisso, ela chega com a rainha, que está em outro cômodo do chalé, que deve ser um chalé grande, né? Um chalé de luxo. Está em outro cômodo do chalé, não ouviu o rei chegar, e ela tá com um filho lá que já tem 7 anos agora, né? A criança. E vira pra ela e fala assim, seu marido chegou, vai lá na sala vê-lo. E aí a rainha fica assim meio balançada, mas vai mesmo triste porque acha que o marido chegou para matá-la, matar ela e o filho. Mas ela é muito submissa, ela vai. Eu estaria fugindo pela janela nesse exato momento. Estaria assim, correndo pela mata. Mas enfim,
Quando eles chegam lá na sala, o rei tá dormindo com o lenço na cara, a criança de 7 anos vai lá, tira o lenço da cara, e aí a rainha fala assim, coloque de novo o lenço na cara do seu pai, meu filho. E aí quando o menino vira pra ela, fala assim, mas mamãe, você sempre me ensinou que o papai nosso que estás no céu, então eu sempre achei que meu pai era Deus. E a esta hora o rei acorda e vê então ela e o filho e conta tudo o que aconteceu. Só que o rei não acredita que é a rainha dele. Por quê? Neste meio tempo, nestes 7 anos, a rainha cresceu de novo as mãos dela. Uma coisa meio Deadpool da Disney. Eu fico imaginando isso, que é uma coisa meio Deadpool. Começou primeiro uma mãozinha pequenininha, depois vai virando uma mão normal. Porque cresceu de novo, houve um milagre, cresceu as mãos dessa rainha novamente. E ele não acredita, ele fala assim, olha, você tem o mesmo rosto que minha esposa, o meu filho teria essa idade, mas a minha esposa não tinha mãos. E aí, essa hora que aparece a fada e mostra para ele as mãos de prata que ele deu para essa rainha. E eu ainda queria entender como são essas mãos de prata. Deu para essa rainha. E aí, eles falam assim, meu Deus, te encontrei, meu amor, meu amor, meu amor. Vamos então voltar para o nosso reino e sermos felizes para sempre. Fim de A Donzela que não tinha mãos, mas que agora tem, né? Enfim, termina com as mãos restauradas. Vamos lá. Já vou adiantando um pouquinho a minha primeira percepção desse conto. Esse conto, como eu falei, é um conto com muitas simbologias, né? Você tem ciclo de giz, você tem fada que vira anjo, você tem mão de prata, você tem mago, que em algumas versões é demônio, você tem milagre acontecendo. Enfim, é um conto com muita simbologia, é absurdamente simbólico. E, como eu falei, contos de fadas, eles mudam de versões para versão, né? De edição para edição. Então, assim, muitas vezes a versão que eu tenho vai ser diferente da versão que outras pessoas têm. E por que eu quero deixar isso muito claro? Porque este conto, para mim, ele muito claramente é um conto que tem raízes cristãs. A gente vai conversar melhor sobre isso na segunda fase do episódio, mas eu queria adiantar para vocês porque eu vou trazer também 2 autoras, uma delas que tem esse livro muito famoso, que é a Mulheres que Correm com Lobos, que é a Clarissa Pinkola Estes, ou Esther, desculpa, Clarice, não vou saber o seu nome direito. E a segunda, que escreveu O Feminino no Conto de Fada, que é a Marie-Louise von Franz. Elas não veem esse conto como um conto cristão, elas veem esse conto como um conto de raiz feminista. E aqui eu vou pedir, então, a sua paciência, porque eu vou chamar o nosso intervalo e quando eu voltar, eu vou conversar melhor com vocês, porque eu não concordo com essa visão de que é um conto mais feminista. Mas lembrando, eu não li esses 2 livros, eu li artigos que falam sobre a interpretação dessas 2 autoras. Então, a gente também pode ser que eu não esteja trazendo aqui a melhor visão dos fatos, os melhores argumentos defendidos por essas autoras. Mas vou defender os meus argumentos pelos quais eu acho que isso aqui é claramente um conto de origens cristãs. Solta a vinheta. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. O cerne da interpretação da Clarissa e da Marie-Louise, em termos de defender que esse é um conto que tem raízes feministas, são 3 pontos, né? O primeiro ponto que é o avanço tecnológico em que você tem o demônio que pede aquilo que está atrás do moinho, que por si só é um avanço tecnológico para a Idade Média, está atrás do moinho, e aí o pai não em nenhum momento considera a filha, e sim uma macieira, porque, segundo essas autoras, este avanço tecnológico flerta com a modificação do que o ser humano vê como uma real riqueza. Segundo ponto, quando esta menina aceita a remoção das mãos dela, ela está, então, abdicando de seus dons. E ela fala que muitas vezes a grande maioria das mulheres abdica de seus dons em prol de uma família,
em prol do sustento da família ou da constituição de uma família. Então, por isso que elas mostram, elas têm esse argumento de que a abdicação dos dons através da abdicação das mãos é, sim, um indício de como a sociedade pode diminuir as mulheres em prol da criação do que supostamente seria o real dom da mulher, que é a criação da família. E por último, que tem o subtexto mais feminista de todos, é quando que elas defendem que a jornada em si da protagonista, que é a abdicação de seus dons, pela sobrevivência de seus pais, e a escolha de sair dela pelo mundo por 2 vezes, mostra então que ela está abdicando dessa criação da família, tanto na primeira vez, que é a família biológica, né, que é o pai e a mãe, e depois na família constituída, que é o marido e o filho, no caso o reino, para então se reconstruir como uma mulher. Tanto que nas 2 vezes essa reconstrução de protagonismo, essa reconstrução de personalidade dela ocorre. Ela sai como uma mulher da casa dos pais, como uma mulher pobre, né, uma fazendeira pobre, e ela se torna uma rainha, e a segunda vez essa transformação se dá até mesmo no ponto físico em que suas mãos vão crescer novamente. Eu acho super legal essas 2 interpretações, mas eu não sei se é por causa da minha versão, que eu acho que os simbolismos voltam muito mais para valores cristãos, que não são valores muito feministas, né, do que valores feministas que essas 2 autoras pregam. E aqui eu começo a fazer, então, a minha interpretação, que são alguns simbolismos que eu consigo ver que, para mim, remetem a esse simbolismo cristão. Primeiro de tudo aqui tanto faz, tanto fez ser um mago ou ser um demônio. Você tem magos que, dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo, vamos falar cristianismo que é mais fácil, que dentro do cristianismo vão ser, sim, seres que flertam com bruxaria e magia negra e adoram Satã. Então, tanto faz ser demônio, ser mago. Mas aqui você tem claramente um desenho do mal que não pode tocar na mulher, porque esta mulher está o quê? Banhada. O que o banho, na minha opinião, isso aqui é uma interpretação total e completamente minha, tirada de onde? Da minha cabeça perturbada, tá bom? Então, pelo amor de Deus, li no livro, traz minhas opiniões e as minhas interpretações. O banho, para mim, aqui nesse caso, vai simbolizar o batismo. Você tem a espera de 3 anos, que para mim é uma espera para algum marco que, em versões, devido às várias versões da história, foi se perdendo. Mas existe um marco aqui para que essa mulher, essa menina, o mago venha buscar ela só depois de 3 anos. Ou, mais uma vez, é a menarca, ou, mais uma vez, é a maioridade. E o batismo, segundo a Bíblia, segundo você tem historicamente ali na Bíblia, ele não acontecia quando você era criancinha. Então, eu vejo aqui, se não posso tocar em você, como o batismo, como esta moça, ela está reafirmando aqui sua comunhão com Deus, então ela está salva, entre aspas, do mago / demônio, tá? O círculo, eu não faço ideia de onde ela tirou esse círculo, porque a segunda vez que ele vem não é citado isso. Então eu vou deixar pra lá. Eu até pensei, círculo, será alguma coisa da unidade? Mas, mais uma vez, é uma dessas coisas que tem em história de conto de fada, que vem e tiram da história depois e você fica sem entender o que aconteceu. A segunda coisa que me pega muito é essa coisa do sou tua filha, faz o que quiser. Preciso cortar tua mão. Tudo bem, sou tua filha, faz o que quiser. Você tem isso muito claramente na Bíblia. Você tem através do honrar pai e mãe, você tem através de Isaac, que em nenhum momento, sabendo o que seu pai ia fazer, porque é óbvio que Isaac sabia o que Abraão ia fazer, né? Pelo amor de Deus. Em nenhum momento questiona os desígnios do pai, porque quem deu a ordem para o pai matá-lo foi Deus. Então, assim, tem muitas coisas para mim que são muito claras e fazem esse paralelo de como, dentro do cristianismo, a honra do pai e a honra da mãe estão acima, inclusive, da vida e do bem-estar do filho. E é por isso que ela vira para o pai e fala: sou tua filha, fazes o que quiseres de mim. O jardim de peras, gente, eu fui procurar bastante essa coisa da pera, porque eu pensei assim, tem uma macieira velha, macieira é sinal do pecado. Então não pode ser macieira esse pomar de frutas aqui, tem que ser de outra fruta. E aí escolhi da pera. A
pera, eu vou ser muito sincera, eu fui fazer pesquisa e eu encontrei um monte de fonte, um monte de informação não, um monte de fonte não, um monte de informação e página falando assim, porque peras significam a pureza, peras são um sinal de Nossa Senhora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas nada tem fonte, gente, eu não posso trazer pra vocês uma coisa que não tem fonte. Não é porque é uma teoria tirada da minha cabeça, falar de outra coisa, da minha cabeça, que eu posso sair por aí falando que, sei lá, eu li no horóscopo.com.br, tá ligado? Então, assim, eu acho que essas peras devem ter algum simbolismo que eu perdi ou foi perdido com o tempo, mas é o fato que é muito específico e em todas as versões que eu li, são peras, entendeu? Então, eu acho que, enfim... Anjo é muito claro, era uma fada que depois virou anjo, isso é muito claro. As mãos de prata, esse eu demorei muito pra sacar. Mas aí depois eu entendi. É assim, existe uma expressão chamada acrisolar. Acrisolar é quando você limpa, você remove as impurezas de um metal precioso. A prata é um dos metais que você faz esse processo de acrisolamento. E esse processo, ele é um processo manual. Então, não sei hoje em dia, mas na época era impossível ser feito isso através de um processo de maquinária, através do processo industrial, enfim. E aí eu descobri que no Salmo 66 existe a seguinte fala: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. E nesse caso aqui, acrisolar significa purificar através de privações, purificar através de sofrimento, porque a prata ela precisa ser esquentada para que as impurezas dela subam e consigam ser retiradas. Então, eu acredito, mais uma vez, da minha cabeça, que essas mãos de prata, elas significam isso. Aqui você sofreu, aqui você foi cheio de privações, Deus te testou e Deus te purificou. E o fato que, com o tempo, essas mãos de prata vão cair porque um milagre vai acontecer, as mãos vão nascer novamente, me dá mais uma vez essa segurança de que sim, as mãos de prata têm um significado cristão aí por detrás. Mais uma vez, o fato que ela, quando sai da sua casa, do seu palácio e se perde na floresta com o filho, ela se ajoelha e reza a Deus, e Deus manda, entre aspas, o mesmo anjo para ela, né? O fato de que ela ensina o Pai Nosso para a criança, tanto que quando ele vê o pai, ela fala assim, cobre de novo o rosto do seu pai. E aí ele fala assim, mas a senhora sempre me falou que Pai Nosso que estás no céu, então eu achava que meu pai era Deus, sabe? Então, para mim, essas são as mais óbvias de que, sim, isso aqui é um conto que é um conto muito mais, de raiz muito mais cristã do que um conto de raiz, com raízes feministas e tal. Enfim, o fato é que este conto foi publicado em 1812 pelos irmãos Grimm e eles revisitaram esse conto várias vezes, publicando ele pela última vez e em sua última versão em 1857. Então, acredito que aí, nesses meados do século XIX, eu não sei como era o cristianismo dentro da Alemanha, mas acredito claramente que tem sim uma propaganda aí por detrás desse conto dos irmãos Grimm. Tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. No mês de outubro, e especialmente no mês de outubro, nós teremos episódios todas as segundas-feiras, especial Vampiros, e todas as quintas-feiras, especial Contos de Fadas, às 17 horas. Aproveita porque tá acabando e em novembro a gente volta pro normalzinho, tá bom? Peço que você compartilhe mais uma vez esse episódio com seus amigos através do botãozinho aí de compartilhar. Você consegue publicar em suas redes sociais e até mesmo mandar por WhatsApp para quem você acha que vai gostar de ouvir isso aqui, certo? Espero que tenha gostado. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.